Clube dos Poetas Vivos. Uma parceria Casa Fernando Pessoa e Teatro Nacional Dona Maria II. Com Teresa Coutinho. Boa tarde a todas, a todos e a todos. Se calhar vamos deixar de sussurrar e vamos começar a falar entre nós. Queria, antes de mais, agradecer a vossa presença e a presença da Chad, o Adi, a minha convidada do dia de hoje, e a presença da Sara Ribeiro e da Silvana Fernandes, as atrizes que estão hoje aqui para dar voz a alguns dos poemas da Chad. Queria também dizer que este é o penúltimo Clube dos Poetas Vivos que fazemos, e, portanto, também tem essa importância emocional para mim, para nós, acho eu, para algumas de nós. Queria agradecer à equipa do Teatro Nacional, aqui na pessoa da Rita Forjás e também ali da Sandra, enfim, de várias pessoas que estão aqui, do João, toda a gente, e à equipa da Casa Fernando Pessoa, que não está aqui, mas que foi parceira desta iniciativa durante 9 anos. E não é hoje o último dia, portanto, vamos avançar para o que interessa, que é a Chad, mas acho que também por isso a presença da Chad é a presença, digamos, justa para o dia de hoje, e vou fazer uma pequenina introdução sobre o caminho, o percurso da Chad, que vai ficar aquém, mas não queria antes disso deixar de dizer que eu sabia que o clube ia terminar por estes meses, e foi sabendo isso que eu decidi fazer o convite à Chad. Ou seja, o que eu quero dizer é, eu não queria que o clube terminasse sem que a Chad estivesse aqui convidada como poeta. Eu já conheço a Chad há alguns anos, já nos cruzámos em contextos muito diferentes. Posso dizer, e claro que o meu papel é ser moderadora e simpática, e portanto digo geralmente coisas simpáticas sobre as pessoas que se sentam aqui, mas posso dizer com toda a honestidade que sempre que me cruzei com a Chad, pensei muito, com ela presencialmente e a seguir, fiquei sempre a pensar e enfim, muito interpelada pelas nossas trocas. E da última vez que conversámos assim de forma mais pública, este livro ainda não existia, este livro agora existe, e eu queria mesmo que ele existisse também neste evento que eu pude programar com muita alegria, e que fique também em podcast esta nossa conversa. Portanto, obrigada por estares aqui, Chá. Obrigada, Teresa. Obrigada. Sempre bom estar ao teu lado, tu sabes, né? Eu vou fazer uma breve introdução. A Chad, enfim, penso que dispensa apresentações, mas ainda assim, Chad Adi é palestiniana, entre outras possibilidades, mas a liberdade é sobretudo palestiniana. É escritora, é curadora, é investigadora, é tradutora, faz performance, é consultora artística, fez a primeira dissertação de doutoramento de estudos feministas no país pela Universidade de Coimbra, que deu origem ao livro que saiu pela Almedina em 2017, Corpos na Trouxa, Histórias Artísticas de Vida de Mulheres Palestinianas no Exílio, coautora de antologias como Volta para a Tua Terra, Não Há Abril Sem Imigrantes, que saiu no Urutau em 2024, e Ask the Night for a Dream, Palestine Rights, em 2024. O seu primeiro livro de poesia... Força, boa tarde. O seu primeiro livro de poesia é A Chuva de Jasmim, que saiu na editora Caminho. E também, já agora aproveito, se me permite, Chad, só para mostrar Sim. Este livro do qual, enfim, tu também fazes parte, que ajudaste a organizar, que é esta antologia de poesia de resistência palestiniana do século XXI, que se chama Se Eu Tiver de Morrer, sobre a qual também falaremos. E é isso, penso que não deixei assim nada estrondoso de fora, mas muita coisa seguramente que falaremos na conversa. E aproveito para começar com alguns poemas deste livro Chuva de Jasmim, que serão lidos aqui pela Sara e pela Silvana. Boa tarde. Chuva de Jasmim. O meu texto é um povo, não vou dizer. Só o nunca irá tirar a minha raiva após raiva do seu escavado oco extremamente vazio. Não pronunciarei quantos são. Não declararei um número que entretanto mudou, que entretanto mudou de pessoas que eternamente ficaram. Por serem palestinianas,
para sempre desapareceram do lugar para onde fugiram, morreram sem jantar. Na sua garganta nem sequer um cuspo de água. Não irei torná-las mais uma vez num número exilado, agora para uma notícia de rodapé. Qual poema, pá? Eu não irei partilhar histórias de amor, de coragem e de resiliência. Que se foda a resiliência. O meu ser já foi interrompido perante um termo, mas até as minhas palavras já foram exterminadas. O meu texto já foi eliminado. O nó na minha garganta é agora uma vala comum. Que verso aguentaria ao lado da pergunta? Pai, os mortos vão para o céu? O mesmo lugar de onde nos caem as bombas? A cantiga já não é uma arma. Nada irá desentupir a minha tanta fala que em mim se cala. Nunca conseguirei clamar de volta, aos ouvidos deliberadamente surdos, os gritos que ecoam no meu corpo estupidamente distante. Esta cinza era uma vez o meu filho. Pausa. O meu texto é silêncio. Até onde pode ir o fundo deste abismo? Não me vou pronunciar sobre os telhaços das notícias que furam apenas alguns olhos. Não vou empurrar os cadáveres da minha gente colher a colher nas bocas imundas, tentando comprovar que nós não nos sufocamos a nós. Ó mundo, estás aí? Não vou chamar mais ninguém para mostrar as tantas vidas que caíram nos meus dedos atados a um telemóvel. Não vou comprovar que realmente eram vidas, nem sequer humanas. Jamais serei filha de um refugiado palestiniano. Apenas filha da puta. Não vou descrever a foto do Eileen com o nome em si loiro, nem sequer permitir de só pelos seus olhos azuis a verem. Era mesmo uma menina. Não vou traduzir o testamento de Aya, a distribuição justa dos seus brinquedos e da poupança do seu mielheiro, que desobedece a qualquer interpretação. O meu texto é um mielheiro. Zayn encontrou o seu nos destroços da sua casa, mas agora de nada serve comprar a cama para a qual poupava. Estará o menino sem nome ainda escavando os escombros para encontrar a sua família? O meu texto são escombros sem nome. Não vou. Não vou nem sequer esvaziar aqui os sacos, literalmente cheios de restos de filhos. São apenas sacos e de plástico, cheios de lixo humano. Nós. O meu texto somos nós, em sacos de plástico. A minha voz ficou rouca de utilizar as maiúsculas nos termos ditos certos. Direito internacional, resoluções das Nações Unidas, autodeterminação. Mas a mim, quem me determina? O amigo de Nur perdeu todos os seus amigos. Um bairro partiu-se. O meu texto é um bairro. Samaher, sem chorar, preveniu-se da morte colocando o seu romance para descarregar que chega ao meu ecrã diretamente de Gaza. O meu texto é carregado e descarregado de Gaza. 2 lados? Não. O coro da minha alma jamais vai repetir prisão a céu aberto, apartheid, ocupado, ocupante, oprimido, opressor, Nakba, Nakza, 1948, 1967, 2023... Mas por que raio este terremoto não abana ninguém? Meu texto é um terremoto. Porque falar dos sonhos de Farah, se agora se resumem a um momento diário em que recebe a mensagem "Estou ainda viva". Qualquer chamada é uma potencial despedida, qualquer momento é um potencial momento, mesmo assim, num telefonema milagrosamente possível entre um bombardeamento e o outro, a mãe de Kauter não se esquece de ser mãe. Que é feito da tua mente, filha? Fida Falastin, para ti, Palestina, disse o homem que poupou 40 anos para construir a casa que se tornou pó, luz. Um bairro inteiro exilou-se, deixando a solidão num estendal longínquo na janela de uma vizinha. Iba responde, estendendo toalhas que mudam de cor e posição todos os dias. A mulher da janela distante faz o mesmo. Uma toalha. Estou viva. Outra. Estou de verde. Estou contigo. Estamos juntas. Resistirmos. Prosa, o caraças. Sim,
Eu ouvi bem, ele disse: por cima dos escombros da minha casa dormirei, aqui permanecerei. Mas aquele meu povo palestiniano não largou ainda a tal doença incurável chamada esperança? O meu texto é incurável. Enquanto lhe choviam rockets na cabeça, Emã dizia: rezo para que chova jasmim. Com ela irei sacudir os meus corpos mortos, levantar a minha bandeira e a minha dança. Um dia haverá chuva de jasmim. O meu texto é chuva de jasmim. O mesmo poema. Hoje escreverei um poema assim que chegar a casa. No caminho, comprarei o pão. Às chegadas, estenderei a roupa. Escreverei um poema logo depois de lavar a louça, de ontem. Um poema será depois de passear o cão, dar comida aos gatos, abrir a porta à vizinha e regar as plantas. Um poema, mas antes não posso esquecer de telefonar à minha mãe. Farei o jantar, logo, um poema. Depois de comer, corpo, amanhã. Amanhã escreverei o mesmo poema. Contravo de chá de menta. Que bebe esta menina árabe exótica de pele escura, com nome mais longe do que o mar e língua afiada e desafinada? Medronho, respondi. Quem vai ao ar? Há muitos lugares disponíveis, mas ele prefere sentar-se no meu lugar de fala. Sonhar em outra língua. Adormeço escondendo as palavras entre as pálpebras. Acordo. Não me lembro. Não me lembro onde deixei o poema. O corpo que não é, nem isso, nem aquilo, sou eu. Não sou dali, nem daqui, sou de onde for, não esteja. Sou eternamente o eu e a outra. Não sou poesia, nem prosa, sou um corpo. O corpo que não é. Medido a partir do seu próprio umbigo, não é do Ocidente, nem propriamente do Oriente. Dizem que é do médio, ou do próximo, como se fosse mais aconchegante. Sou um cruzamento com mapas a invadirem o meu ser, ocupada, mas livre. As minhas línguas são um muro. Acontecem em mim em simultâneo, tal como os meus sonhos. Não estou aqui ainda e já não me lembro dali. Nem a memória, nem o esquecimento. Sou o nunca agora. Escolhi viver na terra do mais ou menos. Nem isso, nem aquilo. Um vai andando. Um bacalhau de molhado, nem cru, nem cozinhado. Não é extremamente, nem extremamente. É. E eu sou exatamente e extremamente eu. Nem isso, nem aquilo. Não sou aquela árvore, nem a outra. Sou o entre bordado. Sou o toque entre duas peles. Na linha que nos separa, eu habito. Nem a pátria, nem o exílio é aqui. Nem isso, nem aquilo. Sou eu. Sou a própria fronteira. Puxe. 2 décadas depois, continua a empurrar a porta ao ver a palavra puxe. Ser estrangeira é mesmo puxado. Exílio. Desde quando ficou esta mala assim tão pesada? Desde que a começaste a carregar também comigo. Chave. Se alguém está à espera, pode passar. Boa tarde. Obrigada pela leitura. É sempre bom ouvir os meus poemas sem erros, lidos sem erros. Obrigada às pessoas que estão a chegar, obrigada por terem vindo. Começávamos então a nossa conversa. Eu gostava de aqui começar, enfim, há tantas coisas que gostava de falar, mas se calhar começar pela escrita e pela poesia, pela criação, e perguntar-te, eu sei, porque faço o meu trabalho de casa e li, etc., sei que tu começaste a escrever relativamente cedo, ou seja, em criança já havia
uma vontade de escrever. E eu gostava que falasses um bocadinho sobre a influência à tua volta. O que é que te motivou, assim, com esta distância do que te lembras, o que é que te motivou a começar a ter esse gesto criativo? Sim, na verdade eu comecei a escrever contos com 8 anos, também porque o meu pai era escritor e queria imitar o meu pai. Mas, na verdade, aquilo que eu queria dizer é que, se calhar, esta história da escrita na minha família vem muito antes, porque eu sou de uma família de refugiados palestinianos, portanto, a minha família foi expulsa da nossa aldeia de origem em 1948 e depois expulsa da Palestina em 1967. E então, a minha família é a família de refugiados, onde que sempre havia uma biblioteca. Então, apesar de ser uma família simples, uma família de refugiados, uma família que mudava de um sítio para outro, havia sempre uma biblioteca. E, na verdade, as fotografias que eu tenho do meu avô são fotografias sempre com ele num livro na mão. E tenho esta ideia, esta imagem, que eu tenho poucas imagens do meu avô. A minha avó não conheci, embora tenha uma ligação muito forte com ela. E que o meu avô estava sempre com o livro na mão. Eu acho que aquele livro que estava na mão do meu avô é o livro que eu escrevo agora. E é esse o lugar da escrita, na verdade, para mim, vem daí. E este também tem a ver com este agarrar ao livro que o povo palestiniano tem. Há pouco tempo mostramos um filme de Mahmoud Darwish, A Língua como Terra, em que o irmão dele conta, o Mahmoud Darwish, um poeta palestiniano muito importante para nós, o poeta palestiniano, embora não seja o único, como é que as pessoas pensam. Aliás, este livro que nós falamos aqui tem várias pessoas novas de vários lugares geográficos, identidades de género, portanto tem a sua diversidade também, que eu gosto de dizer que não é o único, o Mahmoud Darwish. Mas voltando ao assunto, o irmão do Mahmoud Darwish disse que não havia muitos livros, então o que é que faziam? Que quando há um livro de poesia, emprestavam um ao outro e as pessoas tinham que ficar acordadas toda a noite para acabar o livro. E para ter o livro, a única maneira era copiar o livro. Portanto, temos uma geração inteira que andava a copiar livros de poesia. E acho que isso que fez também que a Palestina seja feita de muitos poetas. Aliás, eu costumo dizer que Palestina feita de poesia, ser Palestina também é ser um poema, é um povo que está a ser poema todos os dias. Mas eu queria, se calhar, aproveitar isso para partilhar convosco alguns nomes, que não queria deixar de estar hoje sem dizer estes nomes. Hiba Abunnada, رفعت العرعير، شحدة البهبهاني، عبد الرحيم صالح، عمر أبو شاويش, Salim Nafar. Estes 6 poetas morreram agora durante a intensificação do genocídio na Palestina após 7 de outubro. Então, estamos a falar em 1 ano e meio, morreu 6 poetas. Então, também a sua morte, para mim, só cabe na poesia, mas também eles continuam, de uma forma ou outra, vivos, continuam a lutar contra a morte na Palestina, deixando aqui a poesia e agarrando também a seu lugar de poetas palestinianos e poetas para uma Palestina livre. E não queria, na verdade, começar esta conversa sem homenagear estes poetas que nos deixaram agora, que foram forçados a nos deixar agora.
Obrigada por essa partilha. E, Chad, se calhar, embora eu quisesse também que nós nos focássemos na escrita, mas penso que é indissociável, não é? Falarmos, obviamente, da Palestina, que é a tua terra, que é a tua família, que é a tua identidade. Não dá para falar da escrita sem falar, e se calhar talvez valha a pena, também porque estamos a falar não só para estas pessoas, mas para quem nos vai ouvir. Gostava só de referir duas outras coisas. Eu pelo que percebi, não é? A tua família, quando aconteceu a Nakba, tu ainda não eras nascida, não é? Portanto, tu não conheces. Eu acho que há aqui algumas coisas que também estão muito na tua escrita. Sim. E que valeria a pena tornar explícitas dentro do que tu sentes que é confortável. Tu não conheces a terra de onde é a tua família, não é? Portanto, se quiseres só explicar um bocado também como é que a Palestina é também muito o que se diz, o que se transmite, as memórias que se vão passando de pessoa para pessoa, porque, infelizmente, muitos dos palestinianos e das palestinianas não podem ir à sua terra, não é? Sim. Eu costumo dizer que a minha história de vida, na verdade, começou em 1948, que é o ano da Nakba, da catástrofe palestiniana, que é o ano zero, na verdade, da vida de muitas famílias palestinianas, porque a partir deste momento todas as pessoas palestinianas tornaram-se exiladas, incluindo as pessoas que ficaram numa terra ocupada, numa terra que já não existe como tal. E esta é a história da minha família. A minha família foi expulsa de Lemzera, uma vila que eu gosto de dizer sempre o nome para manter a minha vila viva, que é uma vila que foi apagada completamente do mapa em 48. E, na verdade, a minha avó saiu grávida do meu pai, da nossa vila de origem. E eu normalmente digo que a minha ligação com a minha vila é essa. É por isso que eu conheço muita coisa. Eu imagino cheiros da minha vila, eu imagino lugares também que estão ligados àquela terra que eu não me é permitido ir. E não me é permitido ir apesar de eu ter uma cidadania hoje portuguesa. Portanto, qualquer pessoa nesta sala pode amanhã ir à minha vila de origem e eu própria, porque é isso que é apartheid, o que conta é a minha identidade palestiniana, portanto, não me é permitido ir à minha vila. Para mim, o mais próximo que eu tive desta vila foi uma vez, tinha 15 anos, que uma amiga levou-me perto e eu vi uma montanha no fundo e aquele foi o máximo que eu consegui sentir da minha vila, ver uma montanha no fundo em abstrato e sentir que é esta a minha vila. Mas não deixo de ser de lá e não deixo sempre de dizer que eu sou de Lemzera, como qualquer pessoa da terceira, quarta geração das vilas que foram apagadas do mapa, que já não existem. Se nós vamos a um campo de refugiado no Líbano, na Jordânia, perguntamos a uma menina deste tamanho de onde é que tu és, vai responder o nome da vila dos avós, dos bisavós dela. E por isso que eu sempre serei uma menina de Lemzera que nunca conheceu Lemzera. E, aliás, eu vou convidando as pessoas para irem lá por mim. Há pouco tempo, 4 amigas e amigos portugueses foram lá por mim, visitar aquele lugar onde eu não posso ir. E trouxeram-me uma pedra, na verdade, que agora está na minha sala em Lisboa. Está a pé dos corredores da minha avó, que veio da nossa vila, que na primeira vez que eu te conheci... Eu ia-te falar disso, sim. Trouxe este corredor comigo para a nossa conversa. Agora está o escorredor, está um mielheiro do meu avô, que é um mielheiro desde o mandato britânico da Palestina, e está lá uma pedra trazida por amigos portugueses que foram
o ano passado à minha vila e devolveram-me algo que eu considero meu. Aí aquele é o único contacto do meu corpo com a minha terra, é aquela pedra que eu agarrei na minha mão. Portanto, também isso é poesia. Claro. São estes momentos que fazem os poemas palestinianos acontecer. Um bocadinho de silêncio, não é? Acho que fica bem. Às vezes não precisamos de... Não, fiquei um bocadinho parada no que tu disseste sobre a montanha ao fundo, não é? Porque acho que é uma imagem ao mesmo tempo tão... A montanha que se impõe como alguma coisa, enfim, que rasga o horizonte, não é? E que é imponente. E acho que, enfim, fiquei um bocadinho nessa imagem, até me comoveu. E a única coisa que gostava, enfim, depois gostava de falar um bocadinho sobre a chuva de jasmim, mas antes, se calhar, porque estás a falar muito da questão da importância da oralidade, não é? Da transmissão das histórias, da passagem de objetos, não é? No fundo, o património, o território vai passando a ser os bocados, entre aspas, que se vão conseguindo guardar, não é? E tu tens esta primeira dissertação de doutoramento, que deu um livro maravilhoso também, Os Corpos na Trouxa. E eu gostava de te perguntar um bocadinho, depois de ter chegado aqui ao teu primeiro livro de poesia, tu tens um interesse muito grande e és muito ativa na tentativa, não é, de gravar, de guardar testemunhos e a criatividade e a arte que outras mulheres palestinianas, outras pessoas palestinianas produziram. Sim. Quando é que isso começa, ou seja, quando é que tu começas a perceber que isso pode ser uma ocupação? Sim. E imagino que muito ligada a isto que acabaste de explicar, não é? Uma tentativa de manter a Palestina viva e de dar oportunidade a pessoas de terem voz, não é? Sim, na verdade, o que é que acontece que eu escrevo a minha tese de mestrado sobre a resistência das mulheres palestinianas através do corpo, e escrevo sobre as mulheres palestinianas que estão na Cisjordânia, sobretudo, e em Gaza, que estão a resistir, e a história delas. E houve um momento depois disso em que eu tive a pensar, mas eu também não sou uma mulher palestiniana, como é que eu faço com outras mulheres palestinianas a manter também esta ideia da Palestina viva. Portanto, era uma coisa também muito pessoal, em que pensar em outras artistas que estão no exílio, como é que nós também somos palestinianos e como é que nós contamos a história da Palestina. E, na verdade, na Palestina há esta tradição que as mulheres são quem conta as histórias de vida. Portanto, as mulheres que transmitem a história da Palestina, transmitindo as suas próprias vidas às gerações que seguem. E aquilo que eu percebi também na minha investigação, que normalmente esta história é contada também de uma forma como contadoras de histórias. Embora sejam elas a contar a sua história de vida, estão a contá-la de uma forma artística, portanto, como é que se fosse uma fábula, hikaya, em árabe. E contam também através do corpo, porque a memória palestiniana, das mulheres palestinianas, está muito ligada ao corpo. Portanto, a dizer, quando a Palestina ocupou Israel, eu era ainda virgem. Portanto, utilizam frases que está ligada à própria memória do corpo. E, na verdade, as artistas, depois, não só as artistas, mas na verdade, a nova geração também conta a história palestiniana de uma forma muito ligada ao mundo que era das mulheres. Nós olhamos a poesia palestiniana e o zátar, que é o tomilho palestiniano, o figo, aos elementos da cozinha, ao pão, ao café, há muitos elementos que mostra que também que a história passa das mulheres para as gerações seguintes. Mas aquilo que eu percebi também que as mulheres contam artisticamente através do corpo também, da mesma forma que
as outras mulheres contam oralmente através do corpo. Na arte também acontece, na arte das mulheres palestinianas no exílio, também é contado através do corpo e, portanto, foi essa a minha pesquisa, que na verdade foi académica, depois tornou-se uma pesquisa da minha própria história de vida, o que é que tenho de objetos, o cartão de refugiado dos meus avós, que na verdade eu digo que os meus avós, cada vez que iam buscar comida do UNRWA, o UNRWA é a Agência das Nações Unidas relacionada com os refugiados palestinianos, que hoje em dia está em vias de desaparecer, e na verdade o povo palestiniano, destes meus avós, que depende a esta organização para não só para ajuda humanitária, como é bem precisa como agora, mas também para ir às escolas, porque tem escolas do UNRWA, então há uma grande percentagem das pessoas que têm lá emprego, mas também o mais importante, que os meus avós, no primeiro cartão, que depois desapareceu, havia um número que corresponde à nossa vila de origem. E então, este documento é o único documento que o prova que eu sou descendente de refugiados palestinianos e, portanto, um dia vou ter o direito de lá regressar. Portanto, quando esta entidade deixa de existir, que está no caminho para, também o meu direito de regresso fica questionável em termos legais, não em termos... não para mim, obviamente, porque para nós a memória palestiniana e a maneira como é que nós agarramos a nossa identidade e direito a regresso nunca largamos, mas também legalmente fica no ar esta questão. E quando nós falámos, como eu dizia no início, quando eu e a Chade falámos há algum tempo, talvez 2 anos, acho eu, este livro ainda não existia. Tu já escrevias, seguramente, e seguramente foste sempre escrevendo, mas falando agora, porque gostava de me debruçar um bocadinho, que nos debruçássemos sobre o livro, é maravilhoso, comprem, está nas livrarias. Chade, antes de tudo, se calhar, este livro sai agora... Tu fazes essa relação, ou seja, também porque a invasão, o genocídio se intensificou de tal ordem que é mais uma, digamos assim, uma prova de que a Palestina existe? Eu outro dia estava a dizer que quando eu fecho-me no quarto para escrever um poema, não tenho nenhuma intenção. Portanto, não estou a tentar fazer um objeto de resistência. Eu estou fechada no meu quarto a escrever. E estou a escrever aquilo que eu sinto. O que é que as pessoas que leiam pensam, esta é outra coisa, e com as pessoas que leiam. Mas eu não tenho uma intenção enquanto estou a escrever. Agora, eu escrevi aquilo que eu vivo e aquilo que eu sinto. A Chuva de Jasmim, que vocês leram, foi escrita depois de 7 de outubro, pouco tempo depois de 7 de outubro. Eu andei a ler nas redes sociais várias publicações, e aliás no poema há vários nomes de pessoas, porque são, na verdade, das publicações das pessoas que este poema foi escrito. E o meu corpo não aguentou mais o que é que estou a ler, o que é que estou a ver, e explodiu num poema que é Chuva de Jasmim. E, aliás, o próprio título, Chuva de Jasmim, não é um título meu, é uma mulher de Gaza que disse: espero que chova jasmim em vez de chover rockets nas nossas cabeças. E foi aí que vem o título deste livro. Portanto, eu acho é muito engraçado que há também há uma coisa que sempre as pessoas esperam das pessoas palestinianas. É a nossa vida, não há como eu escrever de outra forma ou escrever de outra coisa, embora eu escrevo de outras coisas, né? Claro. Mas a minha história de vida é essa. Portanto, eu não
na minha escrita eu não quero ser panfletária, não quero... não pretendo nada. Agora há um objeto que existe e as pessoas... Chega às pessoas aquilo que eu senti, aquilo que eu quis dizer, portanto, chega desta forma. E estes poemas foram, se puderes agora revelar só um bocadinho, não é? Como é que se organiza este livro? Ou seja, estes poemas foram escritos num período de tempo espaçado? Alguns já existiam? Como é que aconteceu? Sim, na verdade, o corpo que não é, que Sim. eu já li no nosso encontro, que isto está aqui, é bom ouvi-lo da tua voz, porque para mim é esta precisamente estar na fronteira, eu vir o meu poema escrito com sotaque palestiniano, lido em português correto. Portanto, este é o lugar também da fronteira. Mas estes poemas, na verdade, foram escritos ao longo de algum tempo, mas houve um momento que, na verdade, que depois, nos últimos 2 anos, que como é que eu disse, explodiram estes poemas, que já não havia mais lugar no meu corpo para guardar mais as palavras. Portanto, aquilo que eu tentei não fazer durante muito tempo, porque tinha receios, porque não queria fazer erros de português, porque não... E a um certo momento já os poemas não cabiam no meu corpo e tiveram que abandonar-me e saiu este livro de alguns que foram escritos há algum tempo, mas a maioria foram escritos recentemente. Portanto... Eu gostei muito que tenhas dito, não é? Eu entro no meu quarto, fecho a porta e sento-me a escrever. Inevitavelmente, eu acho que, enfim, penso logo, não é, num quarto que seja seu, da Virginia Woolf, ou, enfim, uma série de imagens que nos vêm à cabeça, da ideia da necessidade de termos um espaço que seja nosso, onde nós podemos olhar para dentro, mas até para olhar para dentro é preciso ter um espaço que seja nosso, como dizia a Virginia Woolf, não é? Um quarto que seja seu. Tu, já agora fiquei curiosa, mas é um ritual? Ou seja, tu procuras esse espaço isolado sozinha? Não, eu muitas vezes escrevo no meu telemóvel, estou sentada num concerto e depois fico... coitado do Miguel, que fica à minha espera, que eu fico depois do concerto a escrever algo que me apareceu durante o concerto. Portanto, na verdade, há o primeiro momento, e normalmente não é que eu vou agora sentar-me a escrever. O primeiro momento na poesia aparece depois o sentar e trabalhar, na verdade, aquilo que eu já escrevi. Mas eu queria partilhar uma coisa que tu estavas a perguntar, se este livro é um objeto de resistência, e não sabia se quero partilhar isso ou não, mas na verdade isto um livro do Mahmoud Darwish, Na Presença da Ausência, que na verdade foi reeditado agora, portanto, e não é um livro de poesia, embora o Mahmoud Darwish é famoso em poesia, em que ele disse: choveram-te flechas de perguntas envenenadas. O que escreverás sem o exílio? O que escreverás sem a ocupação? O exílio é a existência. E a ocupação que persiste é o obstáculo à eficácia da imaginação. Escreverei melhor. Mas por que razão nunca se colocam estas questões a poetas de outros países? Será porque a escravatura é o pré-requisito da criatividade palestiniana? Será porque a liberdade não obedece aos nossos ritmos? O que significa para um palestiniano ser poeta? O que significa para um poeta ser palestiniano? E eu acho que é isso. É isso que... uma pergunta que sempre recebemos, tu própria colocaste, e
E, na verdade, sim, eu não sei o que é que seria da minha escrita sem eu ser um produto de um país ocupado. Mas, sim. É uma inevitabilidade, não é? Porque, Sim. sim. Lembro-me, até acho que falámos sobre isso há bocadinho, lembro-me quando a Raquel Lima esteve também no clube, há já 2 anos ou 3 anos, e ela dizia uma coisa que eu na altura achei, ela dizia, eu não posso escrever sobre outras coisas, porque esta é a minha vida. Sim. E, portanto, não é propriamente não é um projeto de livro, ou não é Sim. é a minha vida, não é? Sim. Muito bem, fechado. Acho que líamos mais alguns poemas do maravilhoso livro Chuva de Jasmim. Interrupção. Entre o pinheiro e ontem. Entre o exílio e o exílio. Entre a impossibilidade e. Entre o corpo e a página. Entre o mar e o meu. Entre meu tão teu. Entre o escombro e a canção. Entre Yafá e agora. Entre o esquecimento e o parto. Entre a morte da papoila. Entre a chave e o nunca. Entre a respiração e o ventre. Entre o entre. O entre. Entre. Precisamente naquele intervalo. Uma pátria. A grande explosão. Apago-o sem cuidado, assim a história poderia começar pelo início do fim. No início era o nada e não havia fazer nem sujar. Como se pode desenhar um detrito dos dias ancestrais? No início não havia 2 sexos, nem escondidos por uma folha. Se calhar o meu desejo é o extermínio das folhas, as sagradas, as obscenas e as ditas mais belas. Como se pode desenhar um cuspo de fezes de outros planetas? No início, havia uma arca com 2 vampiros de cada espécie. Continuam a comer tudo, até os filhos intocáveis que não param de se reproduzir. Como se pode desenhar a solidão? No início não havia, mas já existia o silêncio. Como se pode desenhar o vômito das sepulturas? Se calhar o meu desejo é o enterro do último coveiro e da sua memória. No início não havia cadáveres, mas já existia morte. Como se pode desenhar esta cacofonia de sujeira circular? No início não era redonda, porque este mundo imundo começou com uma grande explosão. A lenda que não era. Não era uma vez, nem 10, nem sequer era de vez, e nunca viveu feliz, nem para sempre. Casa palestiniana. Como todas as casas palestinianas, a minha também começa o poema. Tráfico humano. O patrão tem patrão. O patrão do patrão tem patroa. A patroa do patrão tem o seu próprio chefe. Surpresa nenhuma, o chefe da patroa do patrão tem patrão. Também o patrão do chefe da patroa do patrão tem patrão. Esse aí não perdoa. O patrão que não perdoa do patrão do chefe da patroa do patrão tem Deus. Deus é um filho da puta. Rami Bared. Rami Bared, frio ou quente em árabe, que também é o jogo da caça ao tesouro. Eu sou frio, ele quente. Morto ele, vivo eu. Paro no semáforo vermelho. Frio, quente, eu vivo. Tenho o cinto de segurança, mas os pés frios. Ele está morto. Eu, no meu caminho para o cabeleireiro. O sol brilha na minha pulsação gelo. Ele morto. Eu morto de cansaço. Ligo a música para ouvir algo que não seja notícia. O aquecedor está no máximo. Ele morto. Eu, frio.
Estou a conduzir, não vou atender. Já não há frigoríficos para guardar os cadáveres quentes. Ele frio, eu quente. Quente, quente, semáforo verde. Semáforo verde, sigo o meu caminho. Ele quente, eu frio. Ele vivo, eu morto. Antes dos escravos. Antes da luta, pétalas de silêncio. Antes do mergulho, um mar. Antes da revolução, uma ideia. Antes do poema, uma palavra. Antes do som da gravilha, uma grândula. Antes da possibilidade, um grito. Antes de tossir, um ramo no corpo. Antes da asa, uma gaiola. Antes de Salazar, uma espátula. Antes da cantiga, uma arma. Antes da arma, um amulador. Antes do beijo, a pele. De antes era um povo. Poesia assassina. Carnificina. Chacina. Palestina. Esta rima me mata. Chave. Gostava de pegar aqui numa coisa que tu dizes num poema acerca dos poemas de amor, já agora que tu dizes que não te encantam poemas de amor, não gostas especialmente de poemas de amor. Voltando atrás, primeiro gostava que me dissesses que influências, ou seja, se tu pensares um bocadinho assim nas tuas leituras, quais são as influências que tu reconheces muito facilmente e que sentes que pairam, para além do Mahmoud Darwish, que é evidente, e depois o que é que isto quer dizer, esta questão dos poemas de amor? É mesmo uma curiosidade também de leitora. Eu acho que todas as poetas palestinianas me inspiram, na verdade, especialmente aquelas que eu estudei também na minha tese, que estão sempre aqui, porque não é por nada, porque li muito. Mas todas o poder da poesia palestiniana e portuguesa, na verdade, me inspira muito. Eu tinha assim um problema, que eu nunca escrevi nada com um final feliz. Nunca escrevi uma história de amor, nunca escrevi uma coisa com um final feliz. E, na verdade, se calhar tem a ver com esta maneira palestiniana de escrever, que ainda não há um final feliz. E então fica difícil escrever poesia de amor, histórias de amor, porque não estou a dizer que os palestinianos não amam, exatamente o contrário. Eu acho que eu costumo dizer que a arma mais poderosa do povo palestiniano é o seu amor à vida, portanto, é amor. Mas há aquela coisa que o outro dia estava aqui uma escritora palestiniana, Adnia Shibli, e dizia que ela estava a falar com um jovem de Gaza, que ela segue escrita de vários jovens de Gaza, e ele disse-lhe que parou de escrever e depois de repente voltou a escrever para não se tornar um monstro. E quando o mundo inteiro quer que se torne um monstro, a escrita faz de nós aquela coisa, faz de nós menos monstros, na verdade. Mas também acho que às vezes a escrita é um lugar para nós tornarmos monstros, porque precisamos tornar monstros. Eu vou ler um poema para dizer o que é que eu quero dizer. É o poema de Ahlam Sharat, uma poeta palestiniana, e chama-se Como Mato Soldados. Soldados colonizadores, o que estiveram eles a fazer a minha poesia todos estes anos, quando eu podia tê-los morto facilmente na minha poesia, como eles mataram a minha família fora da poesia. A poesia foi a minha oportunidade de acertar
contas com os assassinos, mas deixo-os envelhecer lá fora. E quero que conheçam a decadência nas suas vidas, que os seus rostos se enruguem, que os seus sorrisos se dissipem, que as suas armas se arqueiem. Se tu, caro leitor, vires um soldado a dar um passeio no meu poema, confia que eu o abandonei ao seu destino quando deixo um criminoso entregue aos seus muitos anos restantes. Eles executá-lo-ão, e os seus ouvidos executá-lo-ão enquanto me ouve recitar o meu poema a famílias enlutadas. Ele não conseguirá esgueirar-se do meu livro, o da sala de leitura, enquanto a audiência sentada o fita. Não serás consolado, soldado, não serás. Nem mesmo quando saíres do meu evento de poesia com ombros desabados e bolsos cheios de balas mortas. Mesmo que a tua mão trêmula como esta de tantos homicídios tenha revolvido as balas, não conseguirás produzir mais que um som morto. Portanto, para mim, é isto. É isto o lugar da poesia, às vezes, como E da arte, não é? soldados. E da arte, sim. Sim. Gostava de falar um bocadinho mais também dessa questão da escrita, não é? Como possibilidade de, se quisermos, sublimar, não é? Coisas que sentimos, e, enfim, e também ser um lugar, obviamente, de alternativa, de criar uma alternativa para o que existe, não é? Tu tens escrito em vários meios, digamos assim, escreves poesia, mas escreves também muitas outras coisas, estás ligada à performance, estás ligada a várias áreas, sem querer voltar a insistir nisso, mas gostava só de investigar um bocadinho mais esta questão. Tu decides, tu vias-te como poeta antes, ou seja, a poesia era uma coisa que acompanhava a tua vida, quando estavas a fazer todas as outras coisas que fazes, escrevias poesia, ou foi uma coisa que voltou, que veio recentemente? Eu ainda não me vejo como poeta. Não, eu acho que, na verdade, é isso. Eu não me vejo como nenhuma destas categorias que tu mencionaste e, ao mesmo tempo, só todas estas categorias que mencionaste. Não faço as coisas de propósito, não acho que... É isso que acabaste de dizer, de Raquel Lima dizer, esta é a minha vida, portanto as coisas acontecem naturalmente. E eu acho que também este tem a ver muito com aquilo que eu acabei de dizer, que como que o povo palestiniano agarra ao amor da vida, agarra a estes pequenos momentos que nós estamos a ver as pessoas... em Gaza, e mesmo assim, no meio dos escombros, há uma menina a dançar dap, que é a dança tradicional palestiniana. Há pessoas que estão a cantar. Eu vi estes dias pessoas a fazerem breakdancing e, tipo, no meio de um genocídio, há pessoas que estão a fazer breakdancing. Eu acho que é isso que tem a ver com agarrar a vida até o máximo e amar a vida até o máximo. E para mim, esta também é uma forma, a forma mais forte de resistência palestiniana. Para mim, quando dizer ao ocupante, eu vou continuar a viver. E vou agarrar a vida ao máximo. Vou cozinhar comida com arte, mesmo quando não tenho o que comer. Este também é, eu acho, que mais a arma que mais perturba o colonizador. Esta tipo, eu vou escrever um poema
precisamente antes de morrer, que poetas como dos poetas que eu mencionei aqui, Hibab al-Nada, por exemplo, e Rifat al-Arair, escreveram poemas semanas antes de morrerem. Portanto, este lugar das pessoas saberem que estão em perigo da morte, mas mesmo assim agarraram uma caneta e escrever um poema. E o Rifat al-Arair, aliás, o poema dele, que tem o título deste livro, Se eu tiver de morrer, que seja um conto que traga esperança. E, portanto, também a sua morte torna-se num poema, torna-se numa dança, torna-se numa canção. E eu acho que também é isto que ser um povo palestiniano. Ser um povo palestiniano é ser uma canção. Ser um povo palestiniano é ser uma dança. Ser um povo palestiniano é ser um poema. Porque é esta forma que nós narramos a nossa história quando não é permitido a nós contar a nossa história. Quando o mundo inteiro está a tapar os ouvidos, nós atiramos um poema na cara do mundo para que o mundo pudesse ouvir. Eu normalmente digo que há uma palavra que eu detesto, que é universal, mas ultimamente tem... Porque é universal, normalmente é utilizada quando não é universal, que normalmente pessoas brancas do norte dizem que é universal e não é. Mas, na verdade, eu tinha utilizado porque não encontro melhor palavra ainda, que a poesia e a arte têm uma linguagem universal e é mais fácil ouvir a história. Assim, é mais fácil ouvir um poema do que ver uma criança sem cabeça. Para muitas pessoas, eu acho que devem ver a criança sem cabeça também, porque esta é a realidade hoje em dia e estamos num momento que toda a gente testemunha de uma criança sem cabeça. Seja através de um poema, seja através de um vídeo. Eu quero entregar este lugar para as pessoas. Eu quero que partilhem comigo a minha história, que partilhem comigo a narrativa palestiniana, que seja das pessoas, que esteja ao colo das pessoas para poderem aquela coisa de ir à Palestina, trazer-me uma pedra. Já a minha vila deixa de ser a minha vila. A minha vila agora pertence a este grupo de amigos que foram à Palestina visitar a minha vila e contrabandear uma pedra palestiniana para Portugal. E por isso que também eu, sem intenção, gostava que também o meu... quando escrevia não tinha esta intenção, mas agora que está aqui um objeto e quando este objeto, o livro, está ao colo de alguém, gostaria que também estivesse mesmo ao colo das pessoas, de sentirem também no corpo delas o que é eu estou a dizer, o que é a história palestiniana, que também é a minha história, entre outras histórias, porque também a minha história é portuguesa. Sim, claro. E este livro, aliás, também fala disso e fala do contar a história da Palestina numa outra língua. Desculpa estar sempre a falar de Mahmoud Darwish, que pronto, eu tento fugir, mas pronto. É ótimo falar dele, não? Mas ele diz qualquer coisa do género: eu, como poeta palestiniano, tenho que agarrar também a língua árabe. Algo que, por exemplo, muitos dos poetas que estão neste livro não fazem, porque escrevem em inglês. Muitos deles escrevem em inglês, eu escrevo em português. E, na verdade, também o que é que acontece, na verdade, quando nós contamos a nossa história e os nossos sonhos
noutras línguas, noutras línguas que também vão acontecendo em nós. Eu acho que também isso, também assim a Palestina multiplica-se em outras línguas também. Há o Najwan Darwish, que é um dos poetas que está aqui, que não tem nada a ver com Mahmoud Darwish, só tem o mesmo nome, no mesmo último nome, que diz que o meu país multiplica-se na perda. E, na verdade, acho que quando eu escrevo em Palestina em português, assim a Palestina multiplica-se em português, em Portugal também, e fica um poema também português. Palestina fica também um poema português. Nas últimas entrevistas tinha dito que eu como é que não tenho pátria, como diz o Fernando Pessoa, a minha pátria é a língua portuguesa. E no lançamento em Leiria, uma pessoa disse-me, mas porquê que não é mátria? E eu tenho, na verdade, no meu gabinete, no meu escritório, assim, uma coisa da Natália Correia. Mátria. E, na verdade, eu acho que escrever Palestina em português é a minha mátria. E ela tem razão. Eu queria abrir a conversa também para quem nos está a ouvir, mas gostava só de te pedir para partilhares connosco, porque acho que também isto é poesia, e porque acho que é muito bonito pensar que o próprio território, que o próprio solo, que as plantas têm essa capacidade de resistência. Há aquela história extraordinária que ficou para sempre comigo, que tu contas num artigo que escreveste, penso que na altura talvez para a Gerador, já não tenho certeza, sobre as oliveiras no território palestiniano, não é? Que foram todas... Enfim, conta tu, porque acho que é mais interessante ouvir contado por ti. Na verdade, é assim, este livro chama-se Chuva de Jasmim, porque tem jasmim, que é uma das plantas da Palestina, e há muitas plantas que estão ligadas à história da Palestina. Aliás, quando uma pessoa, há alguns anos, chegava à Palestina, a mensagem que recebia da empresa de comunicação é: bem-vindos à terra das oliveiras e o jasmim. E então, oliveiras e o jasmim, tal como as figueiras também, que também existe muito neste livro, que estão muito ligados à história da Palestina. Mas o que é que acontece? Que a ocupação também para tirar vestígios de existência de vilas palestinianas, tiraram um grande número de oliveiras e plantaram no lugar deles pinheiros europeus, que na verdade não são adequados nem ao lugar nem ao clima, e também para que o colonizador que vem da Europa sentisse em casa. E o que é que acontece? Que a memória das oliveiras e o raiz das oliveiras é muito forte. Então, as oliveiras que foram tiradas e plantaram no lugar delas pinheiros europeus voltaram a aparecer, partindo os pinheiros europeus do meio e voltar a aparecer. E esta é a memória palestiniana, esta é o raiz palestiniano. Esta sou eu a dizer que eu sou de Lemzera, que não vou esquecer que eu sou de Lemzera, mas também uma oliveira diz o mesmo que eu estou a dizer. Aliás, quando estes meus amigos foram à Palestina, eu pedi-lhes para fazerem uma coisa, trouxeram uma pedra, mas não conseguiram encontrar algo que eu pedi-lhes para procurar, que era uma amoreira. Porque eu sei que é na nossa vila de origem. O meu tio voltou muitos anos depois e ele não reconheceu a vila. A vila agora tem colunados à volta, tem autoestrada, tem algumas pedras que mostram que havia casas ali, pedras antigas.
mas não reconheceu onde é que estava a vila, a casa dos meus avós, mas conseguiu encontrar a única árvore, a única moreira que existia na vila, que foi ele próprio que plantou. E assim soube onde é que está a casa deles. Então eu, se calhar, peço para quem for à Palestina e visitar a minha vila, para mim, procurar uma amoreira, que é a amoreira da minha família também, que também guarda lá a nossa história, guarda lá o lugar de onde que havia uma casa e onde que haverá uma casa nossa um dia. Aproveitando este pedido da Chade, gostava de abrir a conversa. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma questão que queira fazer à Chade, alguma partilha. Não se sintam qualquer pressão. Eu vou olhar para vocês mais alguns segundos. Sim. Eu hoje estava a achar estranho tu não ter levantado a mão ainda. Pensei. Na verdade, isto era só para te dar a oportunidade de falar, Lila. Eu gostava de te perguntar duas coisas. A primeira delas tem que ver com a língua em que escreveste os poemas que compõem este livro, que foi em português, como tu disseste há pouco. E é mais, enfim, tem que ver com uma curiosidade, até do próprio funcionamento, do teu funcionamento cognitivo, juntando as duas línguas, porque falaste dessas poetas palestinianas que escreviam em inglês. Imagino que, se calhar, para algumas delas, o inglês também é uma língua nativa, que não é o teu caso, com o português. E eu gostava de te perguntar como é que foi esse processo, se calhar subconsciente ou muito pouco pensado, de uma forma, sei lá, estratégica ou o que fosse, mas como é que foi esse processo de escolher-se escrever em português e não, por exemplo, escrever em árabe e depois traduzir para português? Imagino que tenhas escrito automaticamente em português. E gostava de perceber um bocadinho melhor esse processo. E a outra pergunta é se às vezes tu sentes que a poesia é um lugar demasiado belo ou é uma forma demasiado bela para falar de uma coisa tão feia. Ok. A primeira coisa, eu quero partilhar como é que nós conhecemos, pode ser? Nós conhecemos porque partilhamos a bandeira da Palestina. Lila contactou-me e perguntou se eu tenho uma bandeira para emprestar, e foi assim o nosso encontro, através de uma bandeira, né? Que nos liga, na verdade, e continua a nos ligar esta bandeira. E queria dizer que aconteceu-me naturalmente escrever em português. Na verdade, como é que eu digo no poema que a Teresa leu, as línguas acontecem em mim em simultâneo. Portanto, os meus blocos de notas são horríveis porque têm várias línguas na mesma frase, às vezes. Escrevi também assim, porque nos poemas que vocês leram também havia frases em árabe, porque vocês não atrapalharam nada em ler. Por que eu atrapalho-me em ler em português e eles não estão a atrapalhar em ler frases em árabe? E, na verdade, é isso que eu, depois de 18 anos aqui, eu também quero reclamar o meu lugar na língua. E quero reclamar o português também, com sotaque, com erros, como o lugar meu e o lugar de muitas pessoas imigrantes também, que escrevem nesta língua, vivem nesta língua, amam nesta língua. E eu, na verdade, o que eu costumo dizer também é isto: é como fazer amor. Escrever em português é como fazer amor. Portanto, é assim que eu faço a minha ligação com Portugal, escrevendo em português, fazendo amor em português. E então,
É isso, acho que era essa pergunta. Havia outra, sim. Mas é isso que eu queria dizer. Eu escrevi uma coisa aqui enquanto... queria dizer que também eu não quero apagar o meu sotaque palestiniano na minha escrita. Portanto, mesmo que os meus poemas estão a ser lidas aqui para 3 pessoas portuguesas e sem erros linguísticos na língua, eu quero que o meu sotaque também existe. Portanto, há frases que não se utiliza propriamente em português, mas não são errados. E então quero sempre manter o meu sotaque palestiniano na maneira como é que eu escrevo, porque acho que é o sotaque também da liberdade. E quando digo da liberdade, liberdade da Palestina, liberdade de uma mulher imigrante que ficou a escrever em português, que está a reclamar o seu lugar na língua. A poesia é um lugar... não é só para as coisas belas, acho eu. E a poesia é um lugar para tudo. E há uma coisa que eu tinha contado ultimamente, que a palavra beit em árabe, verso, quer dizer também casa. Portanto, a mesma palavra beit quer dizer verso e quer dizer casa. Portanto, eu acho que a poesia é uma casa. Aliás, aqui neste livro aparece a palavra casa várias vezes, porque uma casa em que, olha, às vezes a casa está ocupada, às vezes a casa é um novo lugar, às vezes a casa... É isto o lugar da poesia. Há escritor palestiniano, Sharif El-Moussa, que ele disse que estar no exílio e escrever a poesia é como tomar 2 medicamentos que cada um intensifica o outro. E se calhar ele diz que se calhar a poesia é um lugar que as pessoas resistem à gravidade da nova morada e ao mesmo tempo um lugar para preservar a memória do lugar de origem. Mas eu escrevo em português, portanto eu não quero resistir à gravidade da nova morada, exatamente ao contrário. Eu quero na minha poesia preservar a memória do meu lugar de origem e deixar-me fluir na nova morada. E, portanto, isto para mim também, escrever Palestina, escrever um genocídio na poesia, também um lugar para nós falarmos de tudo que nós queremos falar. Não acho que a poesia tem que ser bela e, às vezes, é tão cruel, na verdade, tornar coisas feias num poema bonito. Mas, se calhar assim, alguém nos vai ouvir, alguém nos vai ler, vamos tocar alguém assim. Talvez o mundo não vai virar mais a cara quando nós tornamos a Palestina também num poema. Obrigada pela tua resposta, Chad. Nós estamos mesmo quase a terminar. Eu queria que ainda ouvíssemos alguns pouquinhos poemas, mas queria, antes de terminar, porque temos aqui ao nosso lado a poeta, enfim, esta face visível, não é? Desta causa que já, enfim, já quase que faltam palavras, não é? Para falarmos tudo o que está a acontecer, mas eu não posso deixar de pensar também na pessoa, não é? Tens sido muito convocada também para falar sobre tudo o que está a acontecer, sobre o genocídio. Estiveste na televisão nos últimos... Eu lembro-me de te ver e
ter vontade de ir a seguir, encontrar-me contigo para te abraçar, porque é de uma enorme violência toda essa exposição, toda essa visibilidade, e é quase, imagino eu, uma inevitabilidade, não é? Tu tens que ocupar esse espaço, tens que ser essa voz. Chade, para terminar, perguntava-te, no meio de tanta brutalidade e de tanta violência, como tu dizes, é feio mesmo, não é? E é sobre isso que se tem que escrever. Onde é que a pessoa, não é? Onde é que a Chade, não é? Encontra, onde é que tu encontras alguma luz? É uma pergunta muito difícil hoje, especialmente hoje, porque hoje estou a ver muita pouca luz e estou quase a não conseguir ver nenhuma luz. Mas, na verdade, é isso, eu termino este livro com alguma esperança e falo da doença incurável que o povo palestiniano tem, que é a esperança. Portanto, no meio de tudo, eu tento encontrar esperança. Nos últimos dias tem sido muito difícil, mas escrever, às vezes, é tornar a violência num lugar suportável, é tornar a dor em algo suportável, porque escrevemos a dor. Mas eu gostaria muito de calar-me. É isso que eu quero, é isso que eu sonho. Eu sonho em calar-me, eu sonho em não precisar de andar de um lado para o outro, falar de Palestina. Eu gostaria muito de... Estou à espera do dia que eu possa... não falar da Palestina, posso calar-me, posso... o outro dia, com esta escritora que eu mencionei, ela fez um workshop e perguntou... o workshop era sobre a construir a partir da destruição. E ela perguntou-me o que é que eu gostaria de destruir. E eu, que tenho aqui poemas sobre pássaros, e a poesia palestiniana está cheia de pássaros, e a procura da liberdade dos pássaros, disse que gostaria muito de destruir os pássaros palestinianos, porque enquanto nós sonhamos em ter asas, isto quer dizer que não temos asas. Portanto, no momento que os pássaros palestinianos deixam de existir, isto quer dizer que não precisamos de voar, não precisamos, já temos a nossa liberdade, não precisamos de sonhar em pássaros. Vamos ouvir os últimos poemas. Sou eu? Ok. És tu, Sara Ribeiro. Nunca mais vai chover. As nuvens esvaziar-se-ão apenas do seu significado e o verão cansar-se-á da sua própria hesitação. Pode ser assim ou não? Depois trocamos. Ok. Corredor entreaberto. Sou o corredor da minha casa, uma passagem entre os quartos das minhas pátrias. Um entroncamento, um encontro, minto. Sou a encostada, a minha parede. Copos de vinho fixados nas minhas mãos eternamente suspensas no meu corredor. Sou um cão transformado numa cadela. Nos corredores do meu corpo corro, sempre atrás de uma bola, perdida. Sou a dor do ombro do meu pai que permanece pendurada nos abajures que cantam 3 músicas. Sou em mim as palavras grafitadas na vedação do corredor. Elas vão acontecendo. Sou amiga, por enquanto. Transformo-me numa imagem que ondula no meu muro. Sou paredes tortas sem paralelo. Em mim nunca toca o telefone sem código de um país esquecido no pó do corredor.
Sou aquela queixa. A caixa de eletricidade com sobrecarga de perguntas. Sou uma chave pendurada numa chave. Pendurada numa chave. Pendurada numa porta do meu corredor. Nenhuma abre o meu coração. Sou o meu sem teto do teu corredor. Aberto, entre mim e o mundo. Nunca mais vai chover. As nuvens esvaziar-se-ão apenas do seu significado. E o verão cansar-se-á da sua própria hesitação. Não haverá primavera nem sequer árabe. E jamais alguém regará a liberdade, nem enxugará o suor das mulheres. A terra nunca mais transpirará o bico do pássaro, não se molhará, e o canto secará. E eu sobre o nunca voarei, pelos azuis do lugar. A minha sopa jamais será de chuva, far-se-á sem água, nem sequer na boca, porque os lábios endurecerão, as raízes dos nossos beijos petrificarão, e o mar em nós se tornará um deserto sem rosas. E o que nos restará da solidão sem o orvalho das lágrimas e da chuva? A minha fala entupir-se-á e as águas em mim jamais rebentarão. Mas quando só nos resta palavras secas, no fundo do poço do meu corpo, encontrarás pranto suficiente para chover uma vida. Na língua do tempo, desmancho. Sou uma Penélope com um novelo de escrita, mas o Ulisses desta outra língua nunca regressa fora de mim. Há pessoas podres no paraíso. Há pessoas podres de ricas e pessoas ricas de podre. Também há pessoas podres de ricas e ricas de podre no paraíso fiscal. Agora é tu, porque eu já ouvi. Mancha prazeres. Sei que não gostas de ver sangue de crianças ao jantar, mas no fundo do ecrã da minha panela não há outras. Obrigada. Obrigada à chave. Acho que daqui saímos todas e todos com um bocadinho. Não será uma pedra, mas será, enfim, qualquer coisa que... Um poema. Um poema. Vários poemas que vão reverberar seguramente em nós e assim vamos construindo uma teia de memórias também da Palestina. Queria agradecer-te muito, Chade, por esta conversa incrível e inesquecível. E não sei se queres dizer alguma coisa para terminar. Gostava que a última voz fosse a tua, portanto... Se calhar eu leio também um poema. Povo pássaro. E lá, atrás do muro, há um povo. Vive nas árvores, bebe água da chuva, respira todo o vento. Um povo só, ensina o mundo a bater asas. Ainda não sabe voar, mas já canta exatamente como os pássaros.